Olá, internauta, amante da música, aqui é o André Jung para mais um Beat Show digital. E, gente, não é de hoje que eu tenho curtido na internet um baterista que apareceu, que começou a me impressionar demais, um play limpo, lindo, criativo, e aquilo, né, você vê um artista assim, você começa a compartilhar com os amigos. E tudo, não, mas eu também vi, cara. Nossa, o cara é demais. De repente eu vi que todo mundo estava curtindo demais esse cara. E, bom, o rapaz não mora aqui, mora fora do país. E a gente tem uma oportunidade de ouro hoje de falar frente a frente com ele aqui no nosso QG, a Pearland, para receber essa figura sensacional que está causando aí na cena da bateria, que é o Isaac Jamba. Meu Deus, que é Muito isso, prazer. Brasil? Muito prazer estar aqui. Realização de um sonho, né? Estar na marca, poder estar aqui com vocês, sendo bem recebido dessa forma, é realmente uma realização de um sonho de infância. Então, muito obrigado por me receber, por me ter aqui, não só aqui, mas na marca, acreditando sempre no meu trabalho e também me fazendo cada vez maior, porque participar de uma marca grande como essa não tem condições, né? Só vai crescer. Isaac, aquelas perguntinhas que a gente sempre começa assim, né? Nome completo e lugar de nascimento. Vamos lá. Isaac Silva Oliveira. Cadê o Jamba? De onde vem esse Jamba? Não tem Jamba. Então, o Jamba vem de um disco do Enéas Xavier, de Belo Horizonte. É um mestrão de Belo Horizonte. E ele tem um disco chamado Jamba, que é a mistura de um jazz e samba. E há uns 20 anos atrás eu tive um trio, Jamba Trio. E o pessoal da minha cidade, que não é uma cidade grande, ficou o Isaac, do Jamba Trio. Qual que é a sua cidade? Ipatinga. Ali, Ipatinga, Vale do Aço. Interior de Minas, Vale do Aço. Você conhece Ipatinga? Conheço. Tem aeroporto, já esteve tem lá tudo, tocando, né? e tudo. E aí ficou Isaac Jamba, que é jazz e samba. O Isaac do Jamba Trio, o Isaac do Jamba Trio, o Jamba. Pronto, Isaac patenteei. Jamba. Isaac Jamba. Um café preto para... Jamba, como é que a música chegou na sua vida? Uhum. Eu venho de uma família de músicos. Meu avô é acordeonista, tio contrabaixista, tio Tataco, e a minha mãe, violonista e dançarina de escola de samba. Mais pra frente eu vou contar como eu entrei no samba, mas enfim. A minha mãe, sempre ouvindo samba, choro, bossa nova, em casa. E eu já nasci nesse meio e também na igreja, tocando na igreja. Ganhei meu primeiro instrumento com 5 anos de idade. E nunca mais Sua parei de primeira tocar. bateria começou pela bateria? Pela Pearl, com 5 anos de idade. Que demais. Maravilha, Muito bom né? saber. E hoje estou aqui. E aí, você começou jovem, 5 anos, já com professor ou foi autodidata isso aí? Na igreja que eu frequentava, na época, tinha um pastor que se dizia baterista também. E aí, de camaradagem, ele ofereceu pro meu pai para começar a me dar aula de bateria. Eu fiz aula com ele 2 anos e até hoje, todo vídeo, ele vai lá e coloca assim, meu garoto. E ele mesmo não toca bateria mais. Pastor Constâncio, saudades de você. E aí, desde então, eu tive outros bateras, outros professores. De 5 a 7, Constâncio. De 9 a 12, o Jackson, lá da minha cidade também. Depois, Fábio Mota, de uns 14 a 16 anos, Fábio Mota. E depois, André Limão Queiroz, Belo Horizonte, dos 23 anos aos 25, 26 anos. Então, eu tive 4 professores de bateria. E aí, quando é que começa a sua profissionalização, né? Porque aí, 5 anos, 7 anos, com 9 anos, você já estava um craque. Tava tocando bem e aos 12 eu já gravava em estúdio, 14 gravando e tocando bem com bandas da cidade. Meu pai tinha ainda com muita dificuldade, tem que levar o meu filho, eu tenho que ficar lá olhando, muito novo, eu tenho que trazer de volta para casa, era difícil, mas já tocava nas pequenas gigs da cidade, bares, né? Bares pequenos.
e meu pai sempre me acompanhando. A coisa ficou séria quando meu pai disse assim, tá tocando muito, tá dando tudo certo, mas você tem que mostrar pro pai que você pode ganhar dinheiro com isso. Tá com 16 anos, com 18, eu vou colocar você lá na empresa que o papai trabalha. Eu falei, não, não vai não. Não vai não, pai. Ele, então, eis a questão. Você precisa me mostrar que pode ganhar dinheiro com isso. E nós somos evangélicos, né? E naquela semana a gente começou a orar, falando assim, ó, se for da vontade de Deus, eu vou tocar, vou trabalhar. Uma semana depois, um telefonema da Pereira Melo Escola de Música, a melhor escola de música lá da minha cidade na época, me convidando para ministrar aulas lá, com 16 anos de idade. Foi onde começou profissionalmente mesmo algo diário a trabalhar, que foi na Pereira Melo Escola de Música. Fiquei lá por 11 anos, ministrando aulas. Interessante, porque eu acho que você é o primeiro baterista que eu falo que começou a carreira de forma didática, né? Você começou dando aula. Comecei dando né? aula. Comecei dando aula. Um caso diferente mesmo. Eu tive uma vida, com 5 anos de idade, meu pai me levou na igreja, na bateria da igreja, e ele me levava sempre, desde os 2. Mas com 5 anos eu dei pé no bumbo e toquei um pop. 5 anos de idade. O meu filho está tocando isso com 2. Enfim, estou atrasado. Domingo de noite, chegamos em casa, fomos dormir. Segunda de manhã, mamãe acorda, vem tomar café. Tomamos um café, meia hora de café. Quando eu voltei no meu quarto, bateria montada. Na segunda de manhã. Então, o meu pai colocou uma televisão e um cassete. Aqui a bateria era encostada na parede, bumbo com parede, e aqui a televisão e o cassete, aqui. Então eu assistia Cuca Teixeira, Funk Jazz, eu assistia Nuclear Fusion, Cuca Teixeira, Alaor Neves, Duda Neves, Vera Figueiredo, Douglas Las Casas. Eu via tudo isso, então eu comecei didático, muito didático assim, além dos professores, tive 4. Enfim, eu fui mesmo para esse caminho da didática da bateria, de entender como funciona. Aí você citou todos esses mestres aí, né? Que estão aí, continuam a ensinar e a nos deliciar com a sua música. Como é que você foi criando as tuas influências para você chegar na tua linguagem, né? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Você ainda é um cara bastante jovem e você tem um play e tem um foco num Brazilian Jazz, como você mesmo intitula, que tem, vamos dizer, as suas raízes aqui, ali na virada dos 60 para os 70, né? Edson Machado, Milton Banana. E como é que você foi chegar aí, né? Trabalhar para, vamos dizer, hoje você está atualizando toda uma linguagem que tem essa ancestralidade, vamos dizer assim, né? Isso. Como é que você chegou nisso? A história é curiosa, interessante, eu me emociono sempre que conto. Estava tocando bem bateria já, estava me destacando. Eu não venho de uma cidade gigante, mas é uma cidade de 300 mil habitantes. Estava me destacando nos estúdios, nas gigs, como professor. E como professor ainda não, minto. Me destacando nas gigs e o nome já estava bem falado. Minha mãe falou assim, tá bem, tá orgulho da mamãe, do papai, tá gravando, tá tocando. Seu pai fica para lá e para cá com você, porque o pessoal não te deixa. Mas vem aqui. Me sentou no colo dela e falou assim, que dia que você toca um samba para a mamãe? 14 anos de idade. Dos 14 anos de idade, eu falei, eu preciso ouvir da minha mãe que eu sei tocar samba. Eu preciso ouvir dela isso. Passar, o sarrafo subiu, Exato. Né? E eu fui ouvir esse toca samba como poucos aos 23 anos. Que ela estava em casa estudando e ela leva uma amiga dela na sala, no meu estúdio. E aí toca samba pra mamãe ver. Aí toquei o samba, toquei algumas coisas. Na porta, saindo do estúdio, fechando a porta, eu ouvi ela dizer, esse toca samba como poucos. E fechou a porta. Falei, aconteceu. E eu não consegui mais deixar o samba. Não consegui mais deixar.
Com 14 anos, quando ela disse, que dia que você vai tocar samba pra mamãe? Eu já ouvia um disco em casa, que a minha mãe sempre estava ouvindo esse disco, mas eu não tinha me atentado para esse disco, que é Elza Soares, Sambas e Mais Sambas. Minha mãe ouvia isso todo dia, mas eu ainda estava tocando pop rock, rock and roll, gostava muito disso na época. Thrash metal, estava tocando isso, pedal duplo, e estava indo bem. E aí, a partir desse dia, ela falou assim, toma esse disco para você. Então ela me deu esse disco de presente. Eu comecei a ouvir esse disco pensando, pô, um dia eu poderia fazer parte dessa gig. E aí não parei mais de tocar samba, cara. E aí, cara, Edson Machado e Milton Banana são minhas maiores influências, né? É claro que tem todos agora que eu não poderia deixar de falar. Cuca Teixeira, não poderia deixar de falar. Que eu sou apaixonado por eles, somos amigos. Cuca Teixeira, Edu Ribeiro, o próprio Bala, Douglas das Casas, Márcio Bahia, amo todos vocês. Rafael Barata, amo todos vocês. Então, desde então, eu nunca mais parei de tocar samba. A minha vida é tocar samba, bossa nova, frevo, maracatu. Eu tô aí nesse... Bom, e aí você teve esse atestado de que tocava samba aí aos 23 anos e, em determinado momento, você resolve ir lá para os Estados Unidos levar seu samba mundo afora. É isso. Como é que isso aconteceu? Como é que foi essa mudança para lá? O que você enfrentou quando você chegou lá? É muito difícil. Chegar nos Estados Unidos, mudar de um país onde a cultura é diferente, a língua é diferente, onde você não pode trabalhar, nem se quiser. Então, o que a gente mostra na internet é sempre, claro, e deve ser assim, a parte melhor, né? Quando você tá ali, tá tudo muito bem, você mostra e tal. Mas, na verdade, que no início foi muito difícil. Chorei muito. Eu falo para meus amigos que 7 anos que eu estou nos Estados Unidos, eu estou vivendo 3. 4 anos foram, assim, de adaptações extremamente complicadas. Quando você foi para lá, você dominava o idioma? Não. Um ano que eu estava nos Estados Unidos, há 1 ano já, e a gente estava numa pizzaria para comer uma pizza, eu perguntei ao meu amigo, Cássio, pizza em inglês é o quê? Ele falou, Isaac, pizza já tá, a palavra já é, e a gente já fala igual lá no Brasil, pizza é pizza. Eu falei, pô, cara, eu não sabia. Aí ele falou assim, você precisa estudar inglês. Eu falei, Cássio, vou chegar nesse nível, tô chegando ainda, calma, não tô com cabeça ainda, mas quando eu for, meu irmão, vai ser vou pular de piscina. E foi isso que eu fiz, tranquei meu Instagram, meu YouTube, Facebook, fiquei 6 meses em casa estudando inglês e saí de lá falando inglês. Tem uma história muito que serviu de um impulso assim para que eu falasse a língua, que um dia fui num grande estúdio lá, um estúdio milionário. Um cara chama Jeffrey, hoje ele é meu amigo, mas esse dia ele não olhou na minha cara. E o cara que estava traduzindo, ele olhava pro cara e quando o cara estava falando comigo para traduzir, ele não olhava para mim, ele só olhava pro Eduardo. E aí eu pensei, poxa, aqui eu já sei que eu não vou trabalhar. 2 anos mais tarde, eu estava tocando num cassino e ele chama, Jamba! Eu pensei que era um brasileiro, falei, tô descendo aí. Desci, cheguei lá, era esse cara, Jeffrey. Eu custei um pouco para entender que era, pô, esse cara é aquele cara do estúdio, é ele. É aquele cara do estúdio. E a gente começou a conversar. Depois de 2 minutos de conversa, ele falou, você tá falando a minha língua? Eu falei, tô falando a sua língua, eu estudo muito todos os dias. Aí ele, podemos trabalhar. Amanhã eu te ligo. E me ligou no outro dia cedo. Temos faixas para gravar, tá afim? Falei, tô afim. Cheguei lá e falou assim, ó, sem o inglês não dava para trabalhar com você. Só sendo bom músico, não. Mas agora podemos trabalhar. A história não acaba aí. Comecei a trabalhar com ele, então tinha entendido que era o inglês. Meses mais tarde, 6, 7 meses mais tarde, chega um amigo meu do Brasil lá. E a gente estava tocando uma gig, fui apresentar o meu amigo pro Jeffrey. Falei, Jeffrey, vou traduzir aqui, porque ele acabou de chegar e não sabe falar inglês. O Jeffrey falou assim, eu sei falar português. Esse cara que não me deu emprego lá atrás, falava português. Falei, eu namorei com uma brasileira durante 9 meses e eu aprendi um pouco a falar português. Eu posso falar português. Comecei a rir e fui falar português com ele. Ele falou assim, com você não, só com ele. Então, o Jeffrey foi o responsável por me dar uma injeção e falar assim, se você não fala português, você não trabalha comigo. E eu levei isso para minha vida. O inglês, desculpa. Então, não é fácil.
Mudar não é fácil de fato. Tem dificuldades adaptáveis que você vai ter que passar por isso. Mais tarde eu consegui o meu visto de trabalho, visto artístico. Então, aí você faz essa travessia, esses 4 anos difíceis que você mencionou, né, do tempo que você já está lá, mas você foi construindo o teu nome a ponto de você conseguir fazer um deal com grandes marcas internacionais, né? Um deal não, alguns, né? Então, hoje você tem contrato com a Pearl, né? Com Vic First, com Minor. Agora acabei de fechar o Rimmel. Agora Rimmel. Então, como que você, no meio de toda essa dificuldade, ainda 1 ano que você não dominava o idioma, aí você conhece o Jeffrey e tal, aí você faz todo esse percurso que é uma senhora escalada aí, né? O responsável dessa escalada são 2 coisas. Primeiro, minha esposa. Estávamos na pandemia, estava começando a clarear a pandemia. Poxa vida! Saindo do escuro, pandemia. E aí, muito triste em casa, falou, estava começando a dar certo. Minha esposa falou assim, tudo que você tem hoje é conhecimento, né? O dinheiro está faltando, não está? Mas o conhecimento está transbordando. Então entra nessa internet, ao vivo, e eu quero que você saia dessa live suado. Entrega tudo que você tem, Isaac. Entrega tudo que você tem. E eu fazia isso todos os dias. 2, 3 horas de live. Antes da live, eu ficava ali fazendo stories, conversando com as pessoas, respondendo perguntas, falava, live meio-dia, pode perguntar que eu tô aqui, respondia. Não tinha trabalho. O dinheiro do Brasil mandado para lá, minando, acabando. Tudo que eu queria era dinheiro. E aí ela me fez entender que tudo que você precisa é dinheiro. Faz algo para Deus, sem dinheiro, dê tudo de graça. Tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você estudou a vida inteira. Isso foi um gatilho que eu acho que foi algo assim divino, que a partir desse dia, meu Instagram começou a crescer de forma que eu ia dormir com 25 mil seguidores, eu acordava com 28 mil. Ganhava 2 mil, 3 mil seguidores dia. Tudo nesse tempo de dificuldade. E aí começou a estudar como monetizar Exato. E ela, trabalho. tudo Kellen, a Kellen que faz todo o meu trabalho na internet. Hoje eu tenho uma plataforma com mais de 160 alunos online. E tudo é ela que faz todo o desenho mundo afora, da plataforma. 160 alunos do mundo do inteiro. Do mundo, falo só inglês lá dentro. O meu Instagram hoje tem 68% de pessoas que falam inglês e só 22% de português. Por isso que eu falo tudo inglês lá dentro. Uhum. E com esse crescimento do Instagram, das plataformas digitais, chegaram as marcas. E você foi procurado por elas? Foi. O primeiro contato da Pro, que foi o John, foi assim, cara, tudo bem com você? Eu sou o manager, artist manager da Pro, e 2 dos meus contatos me mandaram o seu vídeo num período de 10 minutos. Então já estou aqui para ser bem direto. Você gostaria de fazer parte? Eu quase falei não, né? Não. Pô, me ajuda aí. Tudo que eu queria desde criança. Foi tão chocante para mim que eu não consegui responder na hora. Eu fechei o celular e falei, isso não está acontecendo, não. Conversei com a minha esposa e falei, isso não está acontecendo, isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo, Kelly, isso não está acontecendo. E aí voltei lá e respondi, mas é claro que eu quero fazer parte, meu sonho de vida, fazer parte da maior do mundo. Você foi a Nashville, foi para lá? Fui lá, já visitei. Na verdade, eu fui a Nashville pela Minor, né? Mas agora eu vou voltar pela Pro. Enfim, começou, a porta se abriu na Pro, e aí foi maravilhoso, e está sendo maravilhoso, tem sido maravilhoso, todo o apoio que eles dão é surreal, é maravilhoso. E aí depois veio Minor, depois veio Vic First, e agora veio Rimmel, e tenho mais um monte de partnership, que não é sponsorship, mas é partnership, que as pessoas me enviam os produtos e eu uso e divulgo.
Tudo por causa de um gatilho da minha esposa. Que bom, né? Que bom a gente ter uma parceira, né? É tudo. E com lucidez, né? A gente ter É tudo. uma pessoa que nos acompanha, incentivo e lucidez. Deixa eu te fazer uma pergunta, Jamba. Assim, eu já vi muitos bateristas que se destacam e agradam os bateristas, muitas vezes pela complexidade do tratamento do próprio instrumento. Isso leva, muitas vezes, a um tipo de musicalidade que coloca os outros acompanhamentos a serviço da bateria. Ok. Né? Às vezes porque tem muita complexidade rítmica, muita polirritmia, muita coisa misturada, e dificilmente você vai ver uma aplicação mais comum por aí desse tipo de música, ou desse tipo de construção, vamos dizer assim, né? Desse tipo de approach da bateria. Ok. Mas o seu não, o seu é muito musical, a maneira como você se comporta é uma maneira quase de devoção ao que você está recebendo pelo headphone. Sim. Então, suponho eu que, da forma que você toca, você também esteja abrindo muitos horizontes para outros músicos buscarem você, não apenas os bateristas terem você como referência. Sim. Digo assim, então, a impressão que eu tenho, que eu queria ver se você confirma, é que você também está sendo procurado por músicos que querem você no play, querem ter o swing lá na musicalidade deles.
tanto para gravação quanto ao vivo. Sim. Como está sendo isso? Até então está sendo menos que o meu desejado. Eu acabei de gravar agora um vídeo com Mike Legal, do Snack Puppy, é o manager, o contrabaixista. Eu acabei de gravar um vídeo com ele. Mas a minha intenção é, com certeza, ser procurado por essas grandes pessoas da música intelectual. Esse é meu desejo mesmo. Mas isso faz parte de mim, dessa questão musical, dessa entrega toda, dessa carga de exercício muito bem distribuída, sempre pensando mais na música do que na bateria. Eu devo a isso ao André Limão Queiroz, que foi meu grande mentor de bateria. Ele é professor da UFMG, que falou assim: Isaac, sempre nós temos que viver em uma busca. O pianista está sempre na busca de ser um músico pianista. Muitas das vezes a gente se perde tentando ser demais um baterista, que não é tão músico assim, né? Por isso que tem até aquele chavão de o pianista, músico pianista, é o batera, o ritmo, o cara do ritmo ali, né? Então, depois dessa virada de chave aos 23 anos de idade, com André Limão Queiroz, eu sempre pensei que eu preciso estar no mesmo nível, quanto baterista, quanto músico. Talvez seja por esse motivo que pessoas têm gostado muito do meu playing, né? Porque eu deixo bem claro que essa entrega, ela precisa ser musical e não uma entrega de exercícios em si. Talvez é por isso, não sei se eu estou conseguindo assim, me expressar bem, mas eu vivo na busca de ser uma figura na bateria, mas com a intelectualidade de um pianista. Me entende? Toda a minha carga de aprendizado, de exercícios, eu converto tudo isso em melodias, e a gente vai falar sobre na bateria. Então, se eu uso um paradiddle, eu coloco ele refém da melodia, e não refém de um exercício aplicado. Tudo para mim é melodia na bateria. E depois que eu falo isso nos workshops, fica mais evidente a forma com que eu toco. Nunca vou ser refém de uma manulação, eu sempre vou ser refém de uma melodia que busca, então, uma manulação para reproduzir essa melodia. Então nunca é blum, 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 assim muito. É sempre blum, bim, bak, bum, do gididim, bum, do black, do bingo, bim, bim. É sempre assim. Nunca é blum, blum, blá, blum, blum, blá, blum, blum, blum. Sempre tem blum, tá, tim, tá, tá, tim, 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 raca, tum, do kim, do dum, do dum, kim. Eu tô sempre em busca da melodia para tentar ser mais músico, baterista possível. Então, agora, todo esse trabalho aí que você constrói para fazer, enfim, pagar as contas da família, né, satisfazer todos esses fãs e também atender todos esses alunos que você criou, e, ao mesmo tempo, você tem que estar enriquecendo o teu vocabulário, todos né, os dias. Mantendo o teu nível, tua técnica, sim, né? Isso significa quantas horas diárias de trabalho em cima da batera? É claro que a vida vai tomando caminhos, responsabilidades, né? De 5 anos a 14 anos, era o dia inteiro, né? Era escola e bateria. Minha mãe sempre me prendeu muito, vou falar para a câmera, sempre me prendeu demais. Eu já cansei de ficar no meu portão e os meus amigos brincando na minha calçada e eu no portão do lado de dentro. Você sabe que eu ouvi Elvin Jones falando isso, né? É mesmo? Elvin Jones falando assim, os meninos jogando beisebol na rua e eu em casa Era o único, estudando. era o meu, onde eu podia brincar. Era a minha brincadeira. Então ficava ali na grade assim, meus amigos aqui na minha calçada. E minha mãe não deixava eu abrir o portão para ficar na calçada. E quando meus amigos saíam dali, eu ia para a bateria de novo, né? E de novo. E hoje, não consigo gostar de videogame, não consigo gostar. Eu tento gostar. A minha esposa joga videogame.
Eu não consigo gostar de videogame. Toda vez que eu vou no videogame para tentar, eu penso assim, estou perdendo tempo. Preciso estudar. Enfim, muita coisa passou. Mas hoje, a minha carga horária é das 8 às 5, quando eu fico só em casa. Hoje eu vivo 100% da internet, então eu fico em casa das 8 às 5. Então tem o meu estudo, eu tenho a minha produção e tenho a edição. Né? Eu tenho os ramos ali da internet, onde tem que ser para o Instagram, tem que ser para os stories, tem que ser para o YouTube, tem que ser para o Facebook, tudo no seu devido formato. Então tenho toda essa produção, essa carga que é a própria minha esposa, que deixa tudo anotado para mim, mas todos os dias eu não consigo estudar menos de 2, 3 horas. Fazendo todo esse conteúdo, eu preciso estudar também.
Esses temas que você costuma tocar, onde você grava as bases, como é que você arruma? Porque é sempre umas coisas diferentes, descoladas, não são... Muito bom, né? Muito bom. Bem tocado, tudo. Eu sempre tive play-alongs do André Limão Queiroz, que me passou aos 23 anos de idade. E me passou muito. Tinha uns 80 play-alongs. Eu toco eles até hoje. Mas, um certo dia, um amigo meu falou assim, você conhece o Moisés? Eu falei, Moisés? Ele falou, Moisés, você tira a bateria de qualquer música. Eu falei, não, isso não existe não, porque isso aí vai mudar a minha vida, você não está entendendo. Isso existe porque isso vai mudar a minha vida. Você está usando o Moisés. E hoje, eu tenho parceria com eles. Faço divulgação para eles, eu faço parte da empresa também. Mas o Moisés... Cara, mudou tudo. Porque eu sempre queria ter uma boa música para tocar. E não podia tocar. Sempre quis. Com um botão. Essa dica boa aí para todo mundo. Moisés. É o Moisés. Inclusive eu fiz a primeira propaganda que eu fiz para eles, eu falei Moses. E tive que regravar todo o vídeo. Que é Moisés. Moisés. É Moisés. Tem que ser esses S. De Moisés mesmo. Tá. Então é Moisés. Eu falei Moses. Falou, não, isso aí para nós é muito importante. Vai ter que regravar. É a primeira. Tem que ter esse I. É o Moisés mesmo, latino. É o Moisés. É. Mas enfim, o Moisés me ajuda muito. E Jamba, agora, quanto tempo você não vinha para o Brasil? Lembra que eu disse que para mudar é complicado? Que primeiro você sofre muito para depois viver? Eu fiquei sem vir ao Brasil 5 anos. Sem ver os meus pais 5 anos. Foi muito difícil. Eu tive que conseguir um visto de trabalho. Fui para os Estados Unidos como turista. E eu não sabia se eu ia ficar, se eu ia voltar. Fui como turista mesmo. Deu uns 4 meses, eu e minha esposa olhando um para o outro, falando, pô, a gente podia viver aqui. Aqui é muito agradável de estar, a gente gosta, a gente ama. Vamos fazer tudo que a gente pode fazer. E aí, apliquei um visto de estudo para minha esposa. Ela ficou estudante 3 anos. Então, tinha 1 ano que eu estava lá mais ou menos, com mais 3 anos de estudo, são 4. E aí, apliquei o EB2, que é um visto artístico, um visto de habilidades especiais, e onde você consegue provar que você tem mais de 20 anos de carreira, que você ganhou festivais, que você foi relevante no seu país e que você trabalhou para pessoas relevantes, marcas relevantes, saiu em revistas, jornais. Se você consegue colocar tudo isso dentro de um combo, você consegue um visto artístico para você trabalhar lá dentro. E gastei muito com esse visto, queria muito, corri com tudo que eu podia, todo o dinheiro que eu tinha. Gastei mais de 50 mil dólares. Porque eu tinha que manter a minha esposa estudando, pagando todo mês, e eu tive que pagar o meu visto de 30 mil dólares. E ainda provar tudo isso que eu acabei de dizer aqui, provar tintim por tintim, por A mais B, que você pode ser uma boa figura para os Estados Unidos. Quando você consegue provar isso,
eles falam, então você pode estudar, você pode trabalhar, você pode viajar e a gente vai te patentear. É difícil, mas aconteceu. Essa tua transferência para os Estados Unidos, a gente sabe que muita gente sai lá do Vale do Aço e se muda para os Estados Unidos, né? Principalmente Governador Valadares. Principalmente que tem até o termo Valadarians nos Estados Unidos, né? Exatamente para essa população. Isso, por outro lado, estigmatiza um pouco lá Com certeza. O mineiro, basicamente, entre os brasileiros, né? Você sentiu esse tipo de impacto lá? Eu cheguei numa comunidade brasileira nos Estados Unidos, que é Boca Raton, Deerfield Beach, Pompano Beach. Ali é uma comunidade brasileira, onde você tem várias igrejas 100% brasileiras, restaurantes brasileiros, padarias brasileiras. Lá a gente chama de mall, que é como se fosse um shopping com todas as lojas brasileiras, sem exceção. E você pode chegar, descer do carro e falar português, livremente. Você está no Brasil. Então eu cheguei nesse lugar. Então eu não senti, na época, uma rejeição. A primeira rejeição foi no estúdio do Jeffrey, onde eu fui para um lugar onde não tinha brasileiro, um cara extremamente conservador. E esse foi o meu primeiro baque. Falei, pô, eu preciso me preparar. Isso foi um gatilho enorme para falar assim, poxa, você precisa fazer tudo 100% certo para você conversar de igual para igual com esses caras. Mas essa rejeição mudou toda a minha vida lá nos Estados Unidos. O meu encontro com o Jeffrey me despertou para tudo. Para tudo. Falei, peraí. Então, aconteceu isso aí. Então, existe essa questão de brasileiro na minha terra, querendo pegar o meu trabalho. Aí você volta agora e está tendo uma experiência, depois de tantos anos longe daqui, muito diferente, né? Porque está sendo reconhecido. Né? Você foi lá para longe, parece o caso desses jogadores. Tô aqui. Esses jogadores de futebol, né? Tipo o Daniel Alves, sei lá, esses que saíram daqui, que o Marcelo, que agora está jogando no Fluminense. Quem que lembrava do Marcelo? Aí ele vai para lá, faz uma carreira na Europa, a gente vai assistir o cara lá e tal. Quando saiu daqui, ninguém nem sabia quem era. O seu caso tem as suas semelhanças, isso, né? Exatamente. Você saiu uma promessa e voltou conhecido no seu país, tendo excursionado muito pouco por aqui. Então agora você está excursionando no Brasil, mostrando o seu trabalho solo, vamos dizer assim, né? Trabalho solo. Como que está sendo essa experiência, os lugares todos que você passou, como está sendo a recepção da galera com você? Cada lugar que eu chego, eu fico sem acreditar. As pessoas tirando foto comigo, cara, tá bizarro, tá bizarro. Dando autógrafo em camisa, dando autógrafo em pele de bateria, em baqueta, isso está demais. É uma realização profissional. Sim. Muito grande. Porque eu nasci para tocar bateria. Até emociona. Eu nasci para fazer isso, cara. E poder voltar no Brasil, viver essas coisas, ter esse contato, esse carinho assim, genuíno das pessoas, de estarem tão felizes comigo, de estar vivendo isso, cara. E o orgulho de pai e mãe? Poxa, não, minha mãe e meu pai, eles não estão entendendo, eles não estão conseguindo degustar isso. Fiquei lá 4 dias na casa da minha mãe e do meu pai, as pessoas, sem divulgar direito, as pessoas me descobrem. E aí, o meu pai, que é mais desse lado, assim, comigo, lado artístico, porque minha mãe é o baterista da mamãe, né? Meu pai, ele consegue ver, ele consegue enxergar e saber o número de seguidores, e meu pai consegue ver essas coisas. A minha mãe não sabe que marca que eu sou patrocinado. Minha mãe falo com ela e mesma coisa que nada. Mas, cara, o meu pai, eu vejo um privilégio dele estar comigo conversando, que é, cara, eu falei, pô, bicho, eu não mereço isso, não. Não mereço. Deus está me dando muito, eu não mereço isso. Tá demais. Para mim tá, assim, realização, mais do que realização profissional, de sonhos, desejos e projetos, tá acima.
Olha, eu fico muito feliz aqui porque acompanho a bateria e a bateria no Brasil já há muitos anos, né? E a gente vê como a internet abriu uma possibilidade real na vida do baterista, que é dele poder levar adiante sua carreira, mesmo que não tenha mais ninguém ao seu lado, É né? assim. A vida do baterista era sempre assim, pô, por que você não escolheu o violão, que aí você não precisava ficar dependendo desses caras? Você não escolheu o piano, que você não precisava depender desses caras, né? Foi escolher um instrumento que precisa ter uma turma. Hoje, essa realidade mudou bastante. E você é uma prova aqui, né, muito pungente disso, né? Porque a gente conhece bastante nomes aqui no Brasil que estão conseguindo levar sua vida com um trabalho voltado para a internet. Sim. Diferentes modelos, mas dentro desse veículo, né? E você é o primeiro caso que eu vejo que saiu daqui, foi fazer sua carreira lá, e a partir de uma coisa que você construiu lá, você está voltando para o Brasil com toda essa história e já sendo reconhecido por tanta gente. O que eu queria de ti agora? O que você diria para esses tantos jovens que estão agora começando, se apaixonando pela bateria? E quando eu falo esses jovens, eu não posso esquecer dessas jovens, Sim, porque sim. quando eu comecei bateria, a gente olhava as mulheres da bateria com admiração, mas também era quase que uma curiosidade, Sim, né? sim. Tinha uma Vera Figueiredo, Sim. tinha uma Lilian Carmona, né? Maravilhosas. Que são verdadeiras rainhas da Maravilhosas, bateria, né? A Biba Meira, que eu comecei a ver ela tocar, a primeira vez que foi em 1985, fazer um show lá em Porto Alegre, a abertura, uma banda com uma menina arrasando na bateria. Enfim, talento nunca faltou para as mulheres. Sim. Mas era quase que tinha que mover tirar um piano da frente para poder encontrar a bateria, né? O que você diria para essa juventude aí que está diante desse novo mundo de oportunidades? Cara, tenta não se perder. Tenta não se perder. A internet é um caminho maravilhoso. E você pode usar para o bem, para o seu crescimento, mas também você pode se perder na internet. Antigamente, você pegava um bolachão, ouvia, aprendia, puxava toda a linguagem e saía dali diferente. Cada disco, um novo nível. Hoje, a gente rola o YouTube, você vê alguém tocando um estilo aqui, já no próximo vídeo é outro estilo, no próximo vídeo é outro estilo, é outra coisa, é outro mundo. No próximo vídeo é um cara falando de microfone, o outro vídeo é um cara falando de pele, outro dia... Enfim, está muito espalhado toda essa informação. Tente não se perder, tente não se perder, tente achar o seu caminho, a sua verdade e não fica se comparando com pessoas. Seja você, 100% você, e tenta transbordar aquilo que você é para as pessoas com a maior verdade possível. Depois de ter isso muito bem fundamentado, trabalhe todos os dias. Você é aquilo que você faz durante muito tempo. Por exemplo, se chega um telefonema aqui agora falando que o meu pai brigou com alguém, eu vou falar impossível. Porque o meu pai não briga com ninguém. Então você é aquilo que você é há muitos anos. Então você quer, exemplo, você quer marcas atrás de você te procurando? Faça o seu trabalho muito bem feito por anos, sem distrações. Então, o que está faltando nessa geração é foco e persistência. Foco e persistência. Você precisa ter foco e persistência. E eu te garanto, todos os dias um passo, um contato que seja. Todos os dias um contato que seja. Para aquele lugar que você quer chegar, vai te fazer, então,
Claro, trilhando o caminho certo, com pessoas certas, chegar no seu objetivo. Mas, por favor, não perca o foco. Não perca o foco. Não se vislumbre com pessoas e lugares e tamanho e proporção, a não ser que esteja no seu foco. No seu foco. Levei o Brazilian Jazz a uma maior proporção ao mundo, porque eu não perdi o meu foco. Claro que tem o tempo certo, o tempo da internet, eu peguei tudo isso, ter mudado, um brasileiro falando inglês. Eu sei que tem tudo isso, nada é por acaso, então você está ali no lugar certo. Mas, se eu tivesse perdido o meu foco, não teria acontecido nada disso. Os meus amigos falam comigo, você precisa implantar o Gospel Shops na sua tocada, no seu playing. E eu sempre digo, nunca. E dizia isso muito lá atrás. Muito lá atrás, 6, 7, 8 anos atrás. Mas não porque eu não gosto, eu amo Aaron Spears, Eric Moore. Eu amo esses caras. Eu assisto Thomas Pride, eu assisto e eu fico ali, d'água na boca. Mas para mim não. Eu vou continuar com o meu foco de fazer o proposto, levar o Brazilian Jazz para o mundo. A minha esposa fala, o seu nicho, ele é menor. Não tem importância. Se eu estou cumprindo o meu propósito, pode ser menos dinheiro, pode ser menos, posso abranger menos pessoas, não tem problema. Mas eu quero tocar o coração com o meu propósito. Então, não perca o seu foco. E o mais importante de tudo, todos os dias trabalhe para atingir os seus desejos, projetos e sonhos. Ninguém vai fazer isso por você. Não existe nascer com dom. Não existe isso. Eu tenho na minha família um grande dom morto, porque não buscou o foco todos os dias. Então, só você pode fazer por você. Eu ainda tenho que conquistar muito e tenho muito sonho muito alto, sonho muito grande. As coisas estão acontecendo devagar, mas glória a Deus, glória à minha família e ao foco que eu nunca perdi. Então, mantenha o foco, um passo de cada vez, constância todos os dias. Gente, olha que coisa maravilhosa, né? Essa oportunidade hoje de estar gravando essa entrevista com esse artista, sem dúvida, muito especial, que transborda talento, criatividade, musicalidade, na maneira como ele toca, de uma forma que é tão tangível que não há quem não se impressione ao ver o Isaac Jamba tocar, né? E hoje nessa conversa fica bem claro da onde que vem tudo isso que a gente pode assistir e que dá esse prazer aos olhos e aos ouvidos quando a gente vê o Isaac tocando. Então, é uma honra recebê-lo aqui. Espero que todos vocês estejam tão felizes quanto eu estou e muito agradecido aqui por estar com o Isaac. O prazer é todo Querido. meu. O prazer é todo meu, André. Muito obrigado por me receber aqui. Muito obrigado.
Salve Batera, Mário aqui. Passando para te fazer um convite. Se você assistiu esse vídeo até aqui, sinal que você gostou do conteúdo do nosso canal. O YouTube nos avisou que mais de 90% das pessoas que assistem o vídeo não se inscrevem e não recebem vídeos novos. Então vai lá, clica lá em se inscrever, curte esse vídeo. Se quiser, manda para um brother ter acesso a esse conteúdo também. E deixa um comentário aqui se gostou. Aqui no cantinho, ó, vai aparecer uma sugestão de vídeo para você. Já são mais de 900 vídeos aqui na Por TV feito para você. Então, tá na hora de maratonar a Por TV, hein? Tamo junto.